Boa noite. Boa noite, caros amigos do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Estamos agora começando mais uma live do Evangelho. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando aqui na nossa salinha virtual, nos reunindo nesse momento, um momento de confraternização, de reflexão em torno de assuntos elevados, pensamentos voltados para a felicidade, para o bem, o crescimento. É um momento importante de reabastecimento de energia espiritual, energia que motiva a nossa vida, o nosso dia a dia. Boas-vindas, então, a todos vocês que estão chegando aqui e agora. Luiz Fernando, Silvia, todos bem-vindos. Nirvana. Vamos aqui dando alguns avisos enquanto vocês vão entrando. Marley, Maridalva, Suiane, Charles, bem-vindos. Amanhã nós temos outra live do Evangelho. Temos live nas quartas-feiras, temos live nas quintas-feiras e temos também nas sextas-feiras. Quarta e quinta são as lives do Evangelho. E sexta-feira, live palestra pública. Sempre às 20 horas. Amanhã, às 20 horas, será o nosso amigo Aníbal, que falará do tema O Mal e o Remédio. Aproveito para dizer que na semana que vem, o Aníbal estará aqui na quarta-feira e eu estarei na quinta-feira. Nós vamos trocar apenas semana que vem, já avisando. Amanhã, aqui, o Aníbal nesse mesmo bate-horário. Palestra pública, sexta-feira. Reflexões espíritas sobre luto e educação para a morte, com Lindenberg Castro. O tema tudo a ver com o tema de hoje e com o momento atual. O que é o tema de hoje? O tema de hoje são as mortes prematuras. Aquelas mortes que nos deixam ainda mais inconformados. Qual a visão espírita das mortes prematuras, das perdas de entes queridos em tenra idade? Mas antes da gente estar entrando especificamente no tema, vamos fazer aqui uma leitura de uma mensagem que é uma preparação maior, que é como uma prece, em que vamos nos aquietar um pouquinho e prestar atenção nesse bonito texto, que é uma poesia do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. Viver muito e viver bem. Viver por longo tempo, longos anos, não quer dizer que o homem viva bem. Jesus viveu só 33, porém, viveu fazendo bem a nós humanos. Em alguns dos Césares romanos e reis de Creta e de Jerusalém, partiram já mais velhos para o além, deixando a imagem triste de tiranos. Por isso, viver bem não é somente ter vida longa e não ficar doente, embora nada faça em prol da vida. A longa vida de um Matusalém tem curta história, mas Jesus é quem tem vida curta e história mais comprida. Não é tanto o quanto vivemos que importa, mas o como vivemos. Vamos falar desse tema hoje, da morte, que é um tema que tem tudo a ver
com a vida. Afinal de contas, faz parte da vida enfrentar a morte dos nossos entes queridos e a expectativa da nossa própria morte. Hoje, a lição do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 5, continuando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E a lição dessa noite é perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que é o item 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa aqui é uma instrução de um espírito, uma mensagem psicografada. E o espírito se chama Sanson. Ele havia sido membro da Sociedade Espírita de Paris. Em 1863, tendo morrido, ele se comunicou e passou essa mensagem, que é justamente a que servirá de inspiração para a nossa reflexão dessa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus interpretado segundo o Espiritismo. Aliás, não todo o Evangelho, os 4 Evangelhos, nós temos trechos dos 4 Evangelhos, trechos morais, e estes são interpretados segundo a doutrina espírita. Hoje, nós estamos refletindo ainda acerca do tema Bem-aventurados os aflitos, que foi uma frase de Jesus proferida no famoso Sermão da Montanha, que contém o cerne moral da mensagem cristã. Vamos aqui começar refletindo sobre esse item 21. Eu vou mostrar para vocês, vou ler aqui para vocês o primeiro parágrafo. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Realmente, a morte já é algo muito difícil de enfrentar. A morte de uma criança, de uma pessoa jovem, mais difícil ainda. Infelizmente, embora nós já tenhamos longos anos de civilização, aqui pelo menos no Ocidente, nós não nos preparamos muito para a morte, como se a morte não fosse acontecer, já que a gente não pensa nela. Então a gente vive despreparado para morrer. Como morre sem ter vivido bem? A gente não sabe se preparar para enfrentar esse momento, seja quando ele chega como uma ameaça à nossa vida, seja como quando ele leva algum parente, algum ente querido, sobretudo uma criança. É importante a gente refletir sobre a morte. É importante porque ela chega inevitavelmente às nossas vidas. Pensar sobre a morte não é ser uma pessoa pessimista, pesada, para baixo, de forma alguma. É ser uma pessoa realista que quer se preparar para um evento que inevitavelmente acontecerá em sua vida. Então, o que dizem os espíritos a respeito da morte das crianças, dos entes jovens, das pessoas jovens, não só as crianças? Nós temos visto agora na pandemia pessoas jovens desencarnando. Isso nos assusta, isso nos preocupa. Fica todo mundo mais sensibilizado. E não fica todo mundo mais sensibilizado apenas porque morre, porque é alguém famoso, não. Quando morre alguém famoso, essa morte vira notícia. E como todo mundo é humano e pode morrer, mesmo sendo jovem, e ama alguém, e é amado por alguém, aquilo
impacta na gente. Então, é algo mesmo coletivo, faz parte do inconsciente coletivo. Isso é contagiante, é contagioso, melhor dizendo. A gente fica sensibilizado quando tem notícias dessas, porque justamente é para o que menos estamos preparados, para a partida de pessoas ainda jovens. E aí, os espíritos vão explicando, aqui o espírito Sanson, especificamente nessa passagem, que existe, a gente não entende que o bem muitas vezes está onde julgamos ver o mal. Ele explica aqui. Isso se dá, essa nossa revolta, essa nossa incompreensão, porque nós não percebemos que muitas vezes, não raro, onde julgamos ver o mal, existe na verdade um bem. Meu Deus, como pode haver um bem numa morte? Primeiro, vejam, nós tendemos a encarar a morte como se fosse um castigo, uma punição. Já perceberam? Quando uma pessoa escapa da morte, ela diz assim, Deus me poupou, Deus me ama, Deus me estendeu a mão. E a pessoa que morreu, essa não tem Deus? Claro que todo mundo tem a presença divina. E a gente fala como se não fosse parte da natureza o morrer. E a gente fica impressionado quando acontece uma morte, quase como se fosse um castigo ou uma punição. A morte é um fenômeno natural. Nós é que não estamos preparados para ele, que não nos preparamos para essa finitude. Aí, o espírito Sanson diz: nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. É o que nós aprendemos na doutrina espírita, que tudo tem uma razão de ser. E essa razão de ser não fica envolvida numa aura de mistério. Deus sabe por que fez isso. A gente tem mais ou menos alguma ideia. E nisso nós pensamos de forma semelhante a alguns orientais, que acreditam na reencarnação, que acreditam que a nossa vida não começou no ventre das nossas mães, que nós já existíamos antes e que continuaremos a existir depois da morte. A passagem pelo mundo é uma experiência de aprendizado para o ser espiritual. Uma vez que ele aprendeu o que tinha que aprender nessa passagem, uma vez que ele já fez o que tinha que ser feito nessa passagem, ele parte. É o que vai explicando o espírito Sanson aqui nessa lição. E outra coisa interessantíssima que o Sanson vai refletindo. Olha o que ele diz. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, ao que se vai. Né? Então, aquela pessoa que está indo para o mundo espiritual, frequentemente para ela, é um grande benefício. E assim se preserva essa pessoa das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é interessante? Então, o sofrimento maior talvez seja para quem fica. Para quem vai, essa pessoa ela está voltando para a vida original. E ele adverte, talvez ela esteja sendo poupada de sofrimentos que teria aqui na Terra. O Sanson vai caprichando nisso aqui. Olhem o que ele diz. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. Aí o Sanson pergunta, de que esperanças falais? Que esperanças são essas? Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida? Ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Quantas vidas há cheias de amarguras? Como é que a gente sabe que essa não seria uma? Como é que a gente sabe que seria melhor para esse que se foi estar nesse mundo? De onde vem essa nossa convicção?
o Samson diz que é do nosso materialismo, da gente não considerar verdadeiramente a vida espiritual. Ele diz assim: essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Então, Samson explica isso por quê? Porque quando a gente vê a morte não como um fim, mas como uma passagem, como um fim de uma etapa, porque nesse sentido, sim, existe a morte. Nós sempre estamos fechando portas e abrindo novas portas na grande casa da vida. Nós estamos passando por processos que têm começo, meio e fim, e cada fim é um novo começo. Nós podemos observar isso tudo na natureza. Por exemplo, na nossa própria natureza humana. A gente morre, termina-se a infância, morre-se a criança e nasce-se o adolescente, o adulto, porque a adolescência, na verdade, é essa transição que tem se tornado cada vez mais longa, de forma que já se considera quase uma outra etapa. Mas, teoricamente, a adolescência ela é uma transição entre a infância e a vida adulta. Então, termina-se uma etapa da vida e começa-se outra etapa da vida. Assim acontece também quando a gente envelhece, o envelhecimento. Mas vocês vejam, não é uma ruptura necessariamente óbvia. Já a morte, ela nos impacta porque ela é recebida como uma ruptura. Porém, se nós pensássemos com mais constância que ela pode acontecer e nos preparássemos para isso, talvez não sentíssemos realmente como uma grande ruptura, mas como um processo que teve ali, o seu auge no momento da morte. Caroline, e como é que a gente se prepara para a morte? Alguém pode me perguntar. A gente nunca está preparado para morrer. Se preparar para a morte é possível sim, gente. É viver bem. Geralmente, quando as pessoas estão morrendo, as que têm um processo de morrer mais lento, elas têm alguns pontos em comum. Esses pontos são: elas lembram das pessoas que elas amam, que elas deveriam ter mostrado mais para essas pessoas que elas são amadas, que elas deveriam ter falado mais dos seus amores, revelado mais dos seus afetos, que elas deveriam ter pedido perdão para alguém que ofenderam, ou deveriam ter perdoado se alguém as ofendeu. Tudo fica às vezes bem pequenininho diante da morte. Você fica pensando, nossa, quantas coisas eu achei tão grandes e tão significativas e elas nada eram, na verdade. Não fizeram a menor diferença na minha vida. Eu ficava lamentando porque não conseguia fazer uma cirurgia plástica, porque eu não conseguia colocar um silicone, alguma mulher pode dizer. Ok, é uma problemática sua. Mas diante da grandeza que é a vida, o quanto que a gente se desgasta com coisas que não são tão significativas. Não estou aqui querendo julgar ninguém. Na verdade, é claro que cada um sabe de suas próprias motivações. Mas, às vezes, nós voltamos muita importância para coisas que, se nós mesmos pensarmos, não os outros, nós, elas não eram tão importantes. Às vezes, nós brigamos com as pessoas que mais amamos por coisas bobas, como, por exemplo, sobre o lugar em que elas sentaram na mesa, ou sobre se elas lavaram bem um prato ou não. São coisas pequenas, a gente pode sim reclamar, mas aquilo nos enerva, toma tanta energia nossa e nem era tão importante, não é verdade? A gente acaba percebendo isso, infelizmente, quando já está perto do morrer. Então, considerando essas experiências de pessoas que estão morrendo, o que é que nós concluímos? Que nós deveríamos viver no nosso dia a dia com essa consciência de que um dia iremos partir e aproveitar melhor cada coisa que nós temos.
Às vezes a gente deseja tanto, não tem nenhum mal em desejar. A gente deseja tanto uma viagem, a gente deseja tanto uma casa, a gente deseja tanto ter aquela pessoa na nossa vida, que a gente não presta atenção no que já tem, no que está conosco, na companhia que está do nosso lado, no lugar onde nós podemos dormir, no lugar onde nós vivemos. Então nós acabamos desejando tanto, 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 nos lançando fora do aqui e do agora. E não aproveitamos essas pequenas graças do dia a dia. Às vezes nós estamos com tanto medo do coronavírus que não olhamos que a vida está continuando, que não aproveitamos o que nós podemos fazer, lamentando o que nós deixamos de fazer. Mas que bom, existe ainda o que a gente pode fazer. Então tudo isso é o que a gente pode pensar no momento da morte. E preparar-se para a morte é simplesmente tomar consciência de que nós nem sempre recebemos um aviso. E que isso pode acontecer de repente. E é bom que a gente esteja preparado. Não tem medo não, que outra parte da preparação para a morte é a gente estudar sobre a vida, sobre a morte, sobre o sentido da vida, sobre o que acontece depois da morte. Tem gente que pensa, é tolice, não tem nenhuma prova de que existe vida depois da morte. Geralmente quem diz isso não estuda, não estudou, não teve a boa vontade de ouvir os dois lados, quem não acredita, quem acredita. Porque se for parar para ouvir, por exemplo, existe um psicólogo, aliás, ele já desencarnou, chamado Pierre Weil, brasileiro. Ele tem um livro chamado Nas Fronteiras da Evolução da Consciência, se não me engano, é esse o nome, em que ele fala de pesquisas sobre a independência, de uma consciência, da existência de uma consciência extracorpórea, que existe um sistema energético, segundo o Pierre Weil, consciencial, né, que sobrevive, que ele se mantém independentemente de haver um corpo físico em ação, desperto. Então, ele fala das pesquisas, por exemplo, de saídas do corpo, das experiências de quase morte, das regressões de memória, e tudo isso aparece como possibilidade de que exista uma vida, algo que se descola do corpo, né? Mesmo quando o corpo não está funcionando, sobretudo nas experiências de quase morte. Essas experiências as pessoas voltam, gente, não é só porque ela viu um túnelzinho com a luz lá no fundo, não. Se a gente for ler mesmo essas experiências, e aí tem um autor chamado, acho que tem um livro dele aqui, eu tô vendo aqui o do Ian Stevenson, que são 20 casos sugestivos de reencarnação, e tem também o do Raymond Moody, em que ele fala das experiências de quase morte. E se a gente for ler realmente essas pesquisas, vai ver que não é só, porque vi um túnelzinho e uma luz lá no fundo, como a gente costuma brincar até hoje em dia, popularmente. Ele fala, por exemplo, de uma pessoa que teve uma morte declarada, e essa mulher, quando voltou, ela disse que foi à casa da irmã. E ela contou o que a irmã estava fazendo, um telefonema que a irmã estava dando, ela relatou tudo conforme tinha de fato acontecido. Como é que ela sabia o que a irmã dela estava fazendo no outro estado dos Estados Unidos? A história é lá. Enquanto ela estava morta, dada como morta, né? E foi breves minutos, e aquilo ali em breves segundos, e ela foi ressuscitada. Então, como é que ela deu notícia disso? Ela não teve tempo sequer de ver a irmã. Tem um caso de um outro rapaz que ele se viu em cima do hospital onde estava internado e falou, quando despertou, que tinha acontecido isso, que viu no telhado um sapato. Pois, o que aconteceu? Foram lá onde ele falou, estava um sapato no telhado, gente. Uma pessoa inventar que tem um sapato no telhado, acertar, esse homem devia jogar na Mega Sena.
não é? Porque ele é muita coincidência. Então, e são N casos dessa forma, muitos, muitos. Então, não é um absurdo a gente acreditar numa continuidade de vida, não. Isso é muito coerente, independentemente de religião. Agora, a pesquisa científica, ela é financiada, né? Ela é financiada por empresas, muitas vezes indústrias farmacêuticas em torno da saúde, para que se façam inventos. O que é que vão inventar com essa notícia de que existe uma vida depois da morte? Talvez não exista um grande interesse nesse sentido, mas se nós percebêssemos o quanto isso pode aplacar de depressões, de lutos dolorosos, poderia nos ajudar a enfrentar, talvez nós nos interessássemos mais por essas pesquisas. É claro que talvez existam também aqueles que não têm interesses, que as pessoas não sofram, que as pessoas não adoeçam, porque existe muito ganho em cima da doença e do sofrimento humano. Olha como a humanidade é contraditória, né, gente? E é esse o mundo que a gente lamenta que quem desencarnou deixou. Puxa vida, esse mundo aqui, esse mundo que, segundo os espíritos, é um mundo de provas e expiações, um mundo bem difícil. E aí, gente, só para finalizar aqui esse momento em que eu falo, eu vou trazer aqui as palavras do Samson para as mães. Ele diz assim: mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Claro, o espírito que desencarnou, né, vendo a pessoa ali sofrendo, revoltada, ele não vai ficar bem, ele fica preocupado. Então, os próprios espíritos que desencarnaram, os nossos entes queridos, precisam também saber que nós estamos prosseguindo, que nós sentimos saudades, que nós temos muita gratidão pelo tempo que eles ficaram com a gente, mas que nós seguimos vivendo. Tá certo? Bem, gente, feita aqui essa primeira parte de explanação, eu queria ver as contribuições de vocês aqui nos comentários. Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. Eu vi que tinham algumas letrinhas passando enquanto eu estava falando. Acho que vocês vão lembrando. Aqui é a hora do boa noite que eu tô lendo. Vocês estavam chegando. A Rô Primo falou do seu cunhado que desencarnou com 39 anos. Gente, por que o espírita fala desencarnou, né? Eu às vezes falo nas lives morreu, né? Porque é a linguagem mais conhecida. E que, na verdade, existe uma espécie de morte, como eu disse, o fim de uma etapa. Mas a gente fala desencarnou porque perdeu o corpo de carne, mas continua vivo. Então, a Rô Primo passou por isso com o cunhado dela, com 39 anos apenas, ele desencarnou. É difícil mesmo a gente encarar uma situação dessas. Mas nos dá um alento, né? Um conforto, acreditar, saber que essa vida continua. E que isso foi o melhor para ele. E com certeza também pra gente, né? É difícil a gente entender como isso possa ser o melhor. É o melhor, às vezes, no sentido de que nós temos algo a aprender com isso, né? Às vezes é preciso isso. Às vezes você tem uma pessoa que é um arrimo da família, né? Essa pessoa desencarna. Vou contar para vocês a história da vaquinha. Tem gente que é essa vaquinha na vida dos outros. Como assim a história da vaquinha? Conta as tradições, contam as tradições orientais, que um certo sábio peregrinava com o seu discípulo. E eles iam andando pelas ruas, né, pelos campos, pelas cidades e também pelos interiores. Onde quer que eles andassem, eles iam refletindo, fazendo meditação, jejuando, fazendo prece. E esse sábio estava com seu aprendiz, passando por uma casinha muito simples, muito humilde, e entrou lá.
a família acolheu, recebeu muito bem esse sábio, o seu discípulo, e deu a ele leite, ele bebeu daquele leite, deram a ele uma cama, e aí ele falou, nossa, vocês vivem com muita simplicidade aqui, não é verdade? E eles disseram, nós vivemos, tudo que a gente tem, na verdade, vem dessa vaquinha, aí tinha uma vaquinha lá, a bichinha pastando, tudo é dessa vaquinha aqui, essa vaquinha nos dá o leite, disso nós vivemos, é mesmo? E é só isso, a gente bebe do leite dela e assim a gente toca a vida. Então eles mantinham a vaquinha para beber do leite dela, para viver tudo bem magrinho, mirradinho, só a base do leite, um pouquinho dos matinhos, dos comidas ali perto. E aí o sábio, quando foi de madrugada, acordou o discípulo, vamos embora. Ele, tá, a gente vai antes mesmo que eles acordem. Vamos sim. Aí quando saiu da casa, pegou a vaquinha, levou a vaquinha até o precipício e jogou a vaquinha do precipício. É isso mesmo. E véio é ruim, né, gente? A gente pensa. Aí ele jogou a vaquinha do precipício e foi embora. Com o rapaz chocado, né, o discípulo. Meu Deus, que coisa horrível. Ele tirou o único sustento dessa família em resposta ao que eles fizeram por ele. Anos depois, o sábio já tinha morrido e o discípulo vinha voltando pelo mesmo caminho. E viu uma mansão, uma casa, uma grande plantação e muitas pessoas ali plantando, colhendo. Aí ele chegou, mas aqui antes não existia um casebrezinho, né? E, sim, existia. E o que foi que aconteceu? Aí o trabalhador, vou te levar para falar com o dono da casa. E ele foi. Quando ele chegou lá no dono da casa, aí o dono da casa disse, sim, tinha sim. Ele, pois eu passei há muitos anos aqui atrás e fui recebido por uma família. Ele, foi a minha família. E o que foi que aconteceu? Olha como vocês estão, vocês viviam tão simples, né? E agora vocês têm tanta coisa. Aí o dono da casa disse assim, nós tínhamos uma vaquinha. Mas a vaquinha de manhã, depois que vocês foram, ela caiu do precipício. E aí nós tivemos que trabalhar. E aí nós tivemos que trabalhar, trabalhamos e aconteceu tudo isso daí. Aí o discípulo entendeu qual era a intenção do sábio. Gente, eu estou dizendo isso porque às vezes tem pessoas que têm essa função na nossa vida. A gente se escora nessas pessoas, ou a gente vai se escorar, enfim. Elas podem ser retiradas da nossa vida para que a gente desperte e ande. Entendem? Então, o que às vezes parece um mal, pode ser, na verdade, um bem. E é só uma historinha, por favor. Ninguém vai derrubar as vaquinhas dos outros do despenhadeiro, tá bom? A Diana também está dizendo que aconteceu na família dela. Minha irmã, é muita dor, Diana, é muita dor mesmo. Deixa eu ver aqui. Ela disse que a sua irmã tinha 27 anos e a sobrinha também com 3 aninhos e ela tinha 15 anos. Marcou muito a minha vida. Foi desastre de carro, ficando meu cunhado e meu sobrinho. Anos depois foi meu pai. Esse, então, foi muita dor. Eu conheço história parecida, viu, Diana, com a sua. É bem doloroso mesmo. Mas, assim, algo você aprendeu com isso, né? Algo isso significou, isso te levou para algum lugar, e é isso que o Espírito Santo está dizendo, né? Se isso não tivesse acontecido, a gente imagina que seria tudo flores. Talvez não. Ninguém sabe o que seria realmente se isso não tivesse acontecido. Então, é nós que devemos nos ligar nisso. Obrigada, Valeri Gama. Diana dizendo desse desastre, é muita dor mesmo, repentino, e haja aos 15 anos força para enfrentar algo assim. O Ivan também está passando por um processo de despedida, ele está dizendo. A Lilian está dizendo que o sofrimento mesmo é para quem fica, e é verdade, Lilian, é aí que a gente vai treinando o nosso desapego e aprender a ficar feliz com a felicidade do outro. O outro foi liberado e a gente continuou aqui. A Manu está dizendo que hoje são espíritos de luz olhando por você e sua família. Para Diana, a tanatologia é bem importante nesse sentido, preparação para o que é certo. Tanatologia é o estudo da morte. Existe hoje um ramo da ciência que estuda os fenômenos que envolvem a morte e o morrer. Então, dentro desse ramo, nós temos, por exemplo, os cuidados paliativos,
nós temos a educação para a morte, tudo isso ligado ao grande tema da tanatologia. Gratidão, diz o Eduardo, apesar das vicissitudes que na realidade são aprendizados. Isso mesmo. Cecília Horta, o difícil é se preparar e aceitar o desencarne de um ente querido. Com certeza, Cecília. Quando eu digo isso, em nenhum momento eu quero imaginar que é uma coisa fácil. Mas torna-se menos difícil quando a gente não tem um vínculo de culpa, por exemplo, com a pessoa que se vai. Então é importante que você viva com um ente querido, expressando para ele o que vai no seu coração, tentando viver de conformidade, né, com o que você acredita, realmente vivendo. Detalhe, assim, tem entes queridos, casos de mães, por exemplo, né, e aí é que é o grande desafio, né, entes queridos que às vezes são pessoas, né, às vezes não, sempre são pessoas, e como pessoas são seres falhos, mesmo as mais lindas mãezinhas têm suas falhas, e nas suas falhas, às vezes elas têm exigências, e elas colocam, existe uma cultura, não só delas, dos pais, da comunidade como um todo, da sociedade, de culpa. Então, se você vai me deixar só, por exemplo, uma mãe que tem só uma filha, né? E aí essa filha ela quer fazer, digamos, um doutorado, alguma coisa, sair de casa, e essa mãe enche essa filha de culpa. Às vezes ela não fala, mas ela educou a filha nesse sistema. Você terá que sempre cuidar de mim, você está me abandonando agora. Então essa filha pode até ir ficar com culpa, e se a mãe se for, ela se sentir culpada. Então é bom a gente trabalhar os nossos processos de culpa, porque a culpa, gente, é uma coisa que você só tem, não é porque o outro lhe dá, é porque você acolhe, você recebe. Então a gente tem que questionar, né, se realmente tem que ser daquele jeito que aquele ente querido está dizendo que é para ser. Entenderam aí? Então você tem que questionar. Você tem que ter o seu discernimento. Você tem que ouvir o seu Deus interior. Existe uma sabedoria em você. Então você se escuta. Não, eu não tô saindo para abandonar a minha mãe. Eu estou saindo para conquistar, para realizar o meu propósito de vida. E eu continuarei de onde estou dando assistência no que é possível. Mas não necessariamente fazendo do jeito que ela queria que eu fizesse. Então, às vezes, a gente tem que ter essa capacidade, Jesus diz, né, de abandonar pai e mãe. Não é bem abandonar, que ele quer dizer de romper com que, na verdade, é uma imposição injusta, sem bases, sem fundamentos verdadeiros. Então, a gente tem que questionar isso daí também. Trabalhar a nossa culpa. Se você tem culpa, se você está fazendo isso, para e pensa, se eu perdesse meu pai, minha mãe, essa pessoa agora, eu ia ficar me sentindo culpada? Ia. Então, opa, vai se fortalecer. Para você tomar a sua decisão, fazer a sua escolha, assumir o seu caminho com segurança. Porque senão, algo acontecendo aí, pronto, vai ser o que a gente chama o luto patológico. Luto patológico é um luto que se prolonga de uma forma muito intensa para mais de um ano, por exemplo, mais ou menos, depende da cultura, do lugar, das condições da morte, enfim. Mas aquele luto que se prolonga, que a pessoa não consegue sair de casa, que ela cai numa depressão profunda, que ela não consegue mais se levantar e retomar a vida, muitas vezes esse luto ele está misturado a sentimentos de culpa, né? Sentimentos de não ter feito o que devia ter sido feito, e que são também, de certo modo, às vezes, sentimentos presunçosos nossos. Existe uma espécie de uma vaidade, assim a gente pode dizer, psicologicamente a gente chama de uma inflação psíquica, né? Que é de você se atribuir poderes divinos, né? Que você é o culpado por não ter sido, pelo sofrimento daquela pessoa. Se eu não tivesse feito isso, ela não teria sofrido. Se eu tivesse levado ela para o hospital, ela não teria sofrido tanto. Opa, para e pensa. Quem é você? Você sabia disso? Você ficou no propósito de fazer o outro sofrer? Não. Você teve, às vezes, nós temos decisões, que nós temos que tomar decisões que não são absolutamente boas nem absolutamente más. Nós temos que fazer escolhas difíceis, às vezes. Então, eu estou me lembrando aqui de um processo de morrer, por exemplo, do meu avô. Né? Ele tinha passado um longo tempo no hospital, ele estava no interior.
E aí a gente chama assim uma morte mais humanizada, ele no interior, medicado para não ter dor, mas depois que ele morreu, pode surgir um questionamento, poderia ter surgido um questionamento da minha mãe, da minha tia, né, dos meus tios. Puxa, será que nós deveríamos ter levado ele de volta? Para quê, gente? Levar de volta para quê? Para ficar mais algum tempo? Como? Ele, eu acredito que ele, pelo que lembro do meu avô, gostaria realmente de ter partido como partiu, já que a gente tem que partir de alguma forma. Então, não tem como a gente dizer, não, se tivesse sido assim, teria sido melhor. Você tem que consultar a sua consciência. Com que consciência eu fiz isso? Então, com um sentimento de deixá-lo feliz e confortável, na medida do possível, dentro daquela circunstância de despedida. E aí você vai avaliar as suas condições, o que você pode oferecer para esse ente querido. Né? Então, a gente tem que estar pesando muitos fatores. E parar de querer atribuir a nós mesmos poderes divinos. Isso é infantilidade nossa. É da nossa criança não resolvida, interior, que fica agindo dessa forma. Ah, você não fez o que tinha que ser feito. Meu Deus, o que é que será para ter feito? Milagre? Isso é gente. Então nós temos que tomar decisões e assumir escolhas conscientes, prezando os prós e os contras. Nem sempre é tudo bom ou ruim, preto ou branco. Existe nesse mundo, esse é um mundo, gente, de contradições mesmo. O nosso mundo, ele nos engana, nós vivemos num mundo mergulhados em sentidos. E nós não conseguimos ter uma visão tão ampla do ponto onde a gente se encontra. Então nós estamos aqui mergulhados em carne, então a gente só consegue ver até onde nos é mostrado pelos nossos sentidos, nos é apresentado. Então nós não temos como saber tudo. E a gente tem que aceitar essa nossa falibilidade. Tá certo? Então essa história, se eu não tivesse, mando o fulano indo o carro na frente, houve um acidente, não teria acontecido. Meu amigo, se estava no dia que ele tinha que ir, acontecia de um jeito ou de outro essa partida. Não queira acreditar que você é tão poderoso assim, não. Né? Diminui. A gente tem que mesclar o nosso sentimento de poder com o nosso sentimento de estar dentro, né, a nossa consciência de estar dentro de um processo de muitas variáveis chamado vida. Então nós temos que olhar isso. O JP Neto diz: viver o agora, amar agora, viver agora, fazer o bem agora, olhar para a vida agora é muito importante. Sua fala: tirar proveito de tudo isso que estamos vivendo, inclusive da morte. Isso mesmo. Silvia: fico muito preocupada com pessoas da minha família que ainda não acreditam na vida após a morte. Pois é, né? Mas a gente tem que fazer o quê, gente? Cada pessoa tem o seu tempo, a sua hora, a sua perspectiva. Outra coisa que a gente tem que aprender na vida é respeitar o direito dos outros, não acreditar nas mesmas coisas, né? Se eu acredito que seja o seu caso. Você fica preocupada porque sabe que isso traz um sofrimento. Mas às vezes as pessoas precisam sofrer um pouquinho mais, inclusive, para poderem realmente refletir. Às vezes as pessoas não querem saber, como eu estou dizendo, né? Dificilmente uma pessoa que só abre a boca e diz, eu não acredito em nada, fez uma pesquisa sincera, séria, aberta em torno do assunto. Então é importante que a gente veja. O JP Neto diz que há muito mais vida além da morte. Lilian falando da sua experiência. A Diana está dizendo que isso tudo nos conforta. Que bom, Diana. A Mazé Holanda aqui está dando boa noite. Cacau Almeida: sempre que alguém importante desencarnou, eu procuro imaginar que essa pessoa está viajando e que um dia nos reencontraremos. É isso mesmo, Cacau. É uma boa maneira de pensar. E é o que é, né? Essa pessoa fez uma viagem para um lugar que não tem sinal. Não é tão fácil ela se comunicar. Né? Às vezes ela pode até talvez conseguir se comunicar por um médium, alguma coisa, mesmo assim o sinal sai cheio de interferências, né? A ligação sai cheia de interferências, você não tem tanta certeza e tanta clareza de que ela era ela mesma. Então, às vezes isso acontece, mas nos tranquiliza saber que de fato continua. Você não precisa que aquela pessoa se apresente para você para que você acredite.
mas sabendo que esse fenômeno já aconteceu com muitas pessoas, vendo que existem estudos, né, que comprovam isso, sim, você fica mais tranquilo, você entende. Ele está vivo, ou ela está viva, não está podendo por algum motivo, é claro, é outra dimensão, não é tão fácil assim essa comunicação. Então, eu entendo. A Manu tá dizendo que tem um documentário na Netflix com experiências de pessoas com a quase morte. Manuzinha, você pode botar o nome desse documentário? Ela diz que acha que o nome é Além da Vida. Vamos pesquisar depois se tem esse documentário aí, pessoal, que a Manu tá dizendo. Diana, e na doutrina espírita, é na doutrina espírita que temos as respostas para todas as interrogações no sentido do desencarne. Não só na doutrina espírita, existem muitas doutrinas, né, que acreditam em espíritos. Por exemplo, no Brasil nós temos a Umbanda, tem acho que o Candomblé, acredito que sim. Temos também as religiões, o budismo, o hinduísmo, né, e o próprio catolicismo, ele acredita numa vida espiritual, né? Tem uma leitura de céu e inferno diferente da nossa, né? Eu não posso falar com profundidade porque não estudo nesse meio, né? Não acredito que a gente precise estudar tudo. Quando a gente encontrou uma coisa que nos conforta, a gente pega aquilo ali, né? Então eu sei que na doutrina espírita a gente entende que depois da morte a vida continua, que tal vida, tal morte, que as pessoas ao desencarnarem elas continuam sendo elas mesmas, que o céu e o inferno não existem enquanto instâncias, lugares pós-morte, que na verdade são estados de espírito. Então a pessoa pode se sentir no inferno devido aos seus sentimentos ou num céu, mas que eles são mutáveis, não são eternos, né? Sobretudo uma experiência infernal, né? Ela vai sair dali quando ela está numa experiência mais de paz. Pacificação é uma conquista do espírito. O perder isso significa reencarnar mesmo. Então nós vemos que isso acontece. É assim que a gente na doutrina espírita lê. E a gente lê dessa forma não porque a gente inventou, não ficou aqui sentado, é assim, o mundo espiritual é desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não. O espiritismo, gente, ele nasceu de uma pesquisa. Olha só que interessante. Pronto, eu estava lendo o próprio Pierre Weil, né, falando do início das pesquisas transpessoais. E aí ele menciona o início em 1960, por aí, né, na década de 60. Aí eu digo, o Pierre Weil não sabe. O primeiro pesquisador transpessoal, realmente, que a gente tem notícia aqui nesses tempos mais modernos, é Allan Kardec. Kardec fez pesquisa transpessoal, né? Então, o Kardec, ele investigou, ele teve uma metodologia, ele investigou, ele pegou comunicações. Não era porque tinha comunicações, ele acreditava, não. Ele fazia um criterioso trabalho de seleção da informação, de investigação, de checagem. Tem até o filme Allan Kardec que vocês podem ver. Não, acho que o nome do filme é só Kardec. Tinha na Netflix, né? Vocês, não sei se ainda tá, mas vocês podem ver esse filme, quem não viu, que mostra toda a metodologia que Kardec, toda não, mas mostra um pouco dessa metodologia que Kardec usou para constituir o Livro dos Espíritos, por exemplo. Então ele montou a Revista Espírita, que era uma revista de estudos psicológicos, olhem só, né, que Kardec montou. Então vocês vão ver que ele teve uma metodologia. A gente não concluiu assim, inventou, opa, tem espírito, a vida continua assim, alguém inventou, não. Isso daí foi informado pelos próprios espíritos e essa informação, ela só foi validada por um método. Então, a gente vai ver que Kardec era um pesquisador. Vivemos na sociedade capitalista, diz a Manu, com o neoliberalismo. O que interessa é a vida e formação para o mercado de trabalho. A morte não interessa. Infelizmente, né, Manu? Exatamente. A gente não se interessa muito numa formação para a morte. Existe, principalmente aqui no Brasil, né, estudos em torno disso. Que bom, né? Que é Educação para a Morte. Tem livros até muito bonitos. Tem, acho que, uns livros bem interessantes. Tem um sobre cuidados paliativos. Eu tô aqui, do Franklin Santana Santos. Ele é um pesquisador, ele é espírita, né? E ele tem ele está envolvido com várias pesquisas em torno da morte e do morrer. Então vocês podem olhar, existe isso daí. Não existe um foco muito grande, é verdade, Manu, mas graças a Deus já tem gente se movimentando nesse sentido.
Aí aqui vocês falando, muito obrigada, achando legal. Há 2 meses perdi um amigo e 11 meses perdi outro. Força e luz. Haja força, Auri. Exatamente. É muito difícil a gente se despedir. Ah, Manu tá dizendo que aprendeu com a vaquinha. Eu lembro, Manu. Cecília, chorei rios assistindo as mães de Chico. Meu filho desencarnou com 7 anos de acidente. Nossa, Cecília, que força. Como a gente enfrenta uma dor dessa. Meu Deus. O que parece o fim é apenas o começo. Hoje, uma mãe de Jean Ribeiro, prima de uma amiga minha, está sentindo essa imensa dor. Está sentindo essa dor imensa da morte de um filho de 28 anos por Covid. Meu Deus do céu, que Jesus fortaleça esse coração de mãe despedaçada, é verdade. Que Jesus conforte toda a família, diz a Silvia. Ô, gente, é mesmo. Vamos emitir bons pensamentos. É difícil a gente se preparar para a morte, diz Rose. Mas quando o ente querido já vem doente, aí a gente já até pensa que vamos perder. Mas quando a pessoa está boa e pega um Covid e morre rapidinho, né? É verdade, Rose. Aí é difícil de aceitar. É a nossa finitude, a nossa fragilidade, gente. A gente está vivo aqui, amanhã pode não estar. Né? A gente não toma consciência, nós somos tão frágeis, é tão fácil a gente partir, é tão fácil romper o fio da vida. Então vamos olhar o que é valioso nessa vida e realmente dar esse devido valor ao que verdadeiramente importa. Gente, eu tô vendo que tem comentários demais, vocês estão muito comentadores, muitas coisas lindas que vocês estão colocando. Nossa, nunca estamos sozinhos. A Ruth está falando para Maiana Botelho, fé, minha irmã. Eu não vi o que a Maiana disse, mas estamos juntas, Ruth, emitindo aqui para ela toda a luz. Seu Álvaro Neto, sempre presente, seu Álvaro. Arte do ser, processo de individuação, é isso daí. Nós estamos aqui no nosso processo de individuação, segundo a psicologia de Carl Gustav Jung. Nossas decisões sempre são aquelas que damos conta naquele momento. Maiana Botelho, tenha fé e acredite que nunca estamos só. Gente, obrigada. Nossa, quanta partilha. Mas eu tô vendo que vocês se ajudam. Isso é muito bom. Que vocês estão fazendo toda essa rede. Nós estamos criando uma rede de ajuda, de apoio aqui. Vocês já perceberam? Tem gente aqui que está participando que eu estou percebendo que está fazendo um grande trabalho, né? Agradeço esses anjos que estão ajudando aqui. Vamos então encerrando a nossa live. Eu vou aqui ler uma mensagem e vou fazer uma prece hoje, né, assim, espontânea, para que a gente consiga ajudar essas pessoas que perderam entes queridos, pelo menos emanando os melhores pensamentos. Eu peguei aqui da Alta de Souza, psicografia de Chico Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo. Contrastes. Existe tanta dor desconhecida, ferindo as almas pelo mundo afora, tanto amargor de espírito que chora, em cansaços nas lutas pela vida. E há também os reflexos da aurora, de ventura que torna a alma florida, a alegria fulgente e estremecida, aureolada de luz confortadora. Há, porém, tanta dor em demasia, sobrepujando instantes de alegria, tal desalento e tantas desventuras, que o coração dormente a pleno gozo deve fugir das horas de repouso, minorando as alheias amarguras. É isso aí, gente. Vamos ajudar quem está sofrendo agora, sobretudo sofrendo a perda de alguém. Então, gostaria de pedir a vocês que nesse momento pensassem nas pessoas que estão passando por essa dor. E se forem vocês mesmos, acolham-se e permitam-se ser acolhidos. Vamos sentir nesse momento, em nossos lares, onde quer que estejamos, a presença dos bons espíritos. Vamos sentir que não estamos sozinhos. Vamos entrar em conexão com o coração benfeitor do nosso querido Mestre Jesus de Nazaré.
e lembrando as histórias do Evangelho, em que as pessoas pediam ajuda a Jesus e ele as ajudava. Vamos nesse momento pedir ajuda, mestre amigo, e sentir a sua mão sobre as nossas cabeças, nos fortalecendo. O Senhor que vê a luz que existe em nós, nesse momento, faz com que ela brilhe mais intensamente. E essa luz vai envolvendo cada uma das pessoas, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sorrindo, aqueles, sobretudo, que estão vivendo a partida de outro alguém. Nós sabemos que essas pessoas, nesse momento, estão sendo beneficiadas por essa mesma luz. Vamos sentindo essa luz nos invadir cada célula dos nossos corpos e nos fortalecer em nossa fé. Talvez, Jesus, nós não consigamos entender detalhadamente os rumos da vida, mas já é consolador saber que existe uma sabedoria direcionando a vida, que nada que acontece é para o nosso mal, que tudo isso é para o nosso bem. E que o Senhor está conosco, nos fortalecendo, não apenas hoje, mas todos os dias, sempre. Que cada um dessa live, nesse momento, seja banhado em luz, assim como cada um que está sendo, nesse momento, mentalizado por aqueles que estão conectados aqui ao Grupo Espírita Paulo e Estevão. Obrigada, mestre amigo, que assim seja. Bom, gente, vamos aqui nos despedindo de vocês. Mais uma vez agradecendo a ajuda. Vendo aqui muitas palavras de amor, de carinho, de incentivo. Vamos espalhar esse incentivo pelo mundo, gente. Vamos espalhar bons pensamentos, bons desejos, bons votos e tentar fazer esse mundo melhor. Que a gente saiba ser duro quando tem que ser amoroso quando precisa ser, mas que a gente nunca esqueça que somos todos irmãos e todos estamos crescendo rumo à luz. Muita paz, gente. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Semana que vem eu vou estar aqui só na quinta-feira. Na quarta-feira vai ser o Aníbal. Amanhã, Aníbal também aqui com vocês às 20 horas, tá certo? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.